Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus de viagem para Jerusalém, atravessou a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Tendo parado a uma certa distância, ergueram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Ora, aconteceu que no caminho ficaram curados. Um deles, ao ver-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, vindo prostrar-se aos pés de Jesus e agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Jesus, porém, observou-lhe: Mas então não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou, pois, quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro. Depois disse para ele: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Alguns avisos. Então, recordando que ainda estamos meio que de mudança, estamos ainda concluindo as reformas da capela e também da sacristia. Depois vamos continuar as reformas dos cômodos, das novas instalações do seminário São José. Então contamos com a colaboração de todos. Vocês podem ver que ainda nós estamos tentando organizar da melhor forma possível a nossa capelinha. Ainda falta pintar os bancos também. Temos que fazer sob medida. A capela também não é tão grande, porém acomoda os fiéis que vêm de ordinário e também para as nossas orações cotidianas dos seminaristas. Então contamos com a colaboração e a ajuda de todos, aqueles que puderem nos ajudar, colaborar, seja com, como eu já tinha dito antes, alguns materiais para as obras, podem ajudar também, ou com dinheiro, enviando na nossa conta do seminário, que todos já conhecem, está aí no site, e também no canal do Controvérsia. Lembramos que vamos continuar com as missas das primeiras sextas-feiras do mês, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, a missa do Apostolado da Oração. Então, primeira sexta-feira haverá Santa Missa, às 10 horas da manhã, e também no primeiro sábado do mês, em devoção aos 5 primeiros sábados, pedido por Nossa Senhora. Se não me engano, já estamos no 3º ou 4º sábado, então aqueles que não quiserem perder essa devoção, ou recomeçar no primeiro sábado agora de setembro, então haverá também a Santa Missa, em honra ao Imaculado Coração de Maria. Então lembrando sempre essa preparação, confissão e comunhão reparadora. Na sexta-feira, nas 9 primeiras sextas-feiras, confissão e a comunhão. E no sábado tem as meditações, 15 minutos, meditação dos 15 mistérios do Rosário. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança e não abandoneis para sempre as almas dos que esperam em vós. Diz o introito da missa de hoje, 13º domingo depois de Pentecostes. Então, algumas breves reflexões sobre o tema. Hoje o Evangelho trata desses leprosos, 10 leprosos,
que viram passar a nosso Senhor Jesus Cristo, né, e começaram a gritar por ele, ou seja, pedindo um auxílio, e nosso Senhor diz, vão até os sacerdotes, e durante a saída, né, eles ficam curados. Porém, eles percebem que estão curados, né, e vão festejar. Porém, um se recorda que ficaram curados, né, que ficou curado, ou que eles ficaram curados, graças a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente um volta, né, até nosso Senhor para agradecer-lhe essa graça alcançada. Mas então não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Pergunta Nosso Senhor a só esse que voltou. Não se achou, pois, quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro, um samaritano. Domingo passado vimos também a parábola, não é, do bom samaritano. Os ladrões, não é, roubaram um estrangeiro, né? E também lhe deram uma surra, e ele ficou meio caído, né, na estrada. Passou um sacerdote, passou um levita e não socorreram, né? Somente um samaritano, esse que era odiado pelos judeus, né, que usou de misericórdia. E hoje nós vemos também que um estrangeiro volta para agradecer a Nosso Senhor, né, essa cura milagrosa. Ou seja, vemos que aqueles que são de dentro, ou seja, aqueles que são da igreja, muitas vezes não são tão gratos assim, né? E já se acham santos e justificados, e condenam os outros de fora. E às vezes aquele que nós condenamos, muitas vezes, esse é que pode ser justificado, né, no nosso lugar. Uma outra coisa importante também é isso, né? Usar de caridade, fé, esperança e caridade. Sobretudo a caridade para com o nosso próximo, porque nunca sabemos, né? Como vemos aí, que Nosso Senhor tem mostrado, né? Muitas vezes o povo eleito, né? Escolhido, como era Israel, né? O povo judeu, no Antigo Testamento, né? Depois rejeitaram a Deus. Então, muito cuidado na hora de julgar o nosso próximo. Às vezes ele pode nos preceder, como mesmo disse Nosso Senhor, os pecadores públicos vos precederão no reino dos céus. Essa lepra, né, segundo os autores, os escritores sagrados, né, os padres da igreja, os comentadores dos evangelhos, dizem que os leprosos, ou a lepra, em sentido espiritual, quer dizer uma alma em pecado mortal. Um leproso, né, é aquela doença, né, que vai apodrecendo, né, todo o corpo físico, né? Porém, a lepra espiritual é pior ainda, né? Vai apodrecendo, não é, a nossa alma, e isso é o pecado mortal. Quando ele entra na nossa alma, não é? Ou quem ainda não está decidido por Nosso Senhor, não é, que leva uma vida pecaminosa. Então, como, não é? Quais são os remédios para combater o pecado mortal na nossa alma? Lembrando que o pecado mortal é um estado, não é, de ódio, de rebelião contra Deus. Inimigo, a alma que está em pecado mortal é inimiga de Deus. De modo que quem vive na graça de Deus é amigo de Deus, quem vive na união com Deus é amigo de Deus, e aqueles que vivem em pecado mortal são inimigos de Deus. O pecado mortal causa essa inimizade na nossa alma e esse apodrecimento, essa lepra espiritual. Vai continuando o Evangelho, né? E Jesus Cristo estava dormindo e os discípulos, chegando-se a ele, o despertaram dizendo: ó Senhor, salvai-nos que nos perdemos. Uma passagem clássica também do Evangelho. Nosso Senhor está na barca, dormindo, e vem uma grande tempestade e agitação no mar, e os discípulos acordam Nosso Senhor, né, porque ficaram com medo. Os discípulos, meus irmãos, quando foram acometidos da tempestade no mar, recorreram logo a Jesus para que os salvasse.
E vós deveis fazer o mesmo quando vos virdes nas tentações, despertai a Jesus Cristo. Então, na hora das dificuldades, nas ocasiões de pecado, ou nesse combate, nessa luta contra o pecado mortal, quando já nos vemos envolvidos, ou mesmo quando tenhamos caído em algum vício, recorrer a Nosso Senhor, por meio da oração. Santo Agostinho dizia: lembrai-vos de Nosso Senhor Jesus Cristo, lembrai-vos da sua paixão sagrada e meditai nela. Então, na hora que vem um mau pensamento, né, ou uma ocasião de pecado que se aproxima, lembrar imediatamente da paixão de Nosso Senhor, o quanto Ele sofreu para nos salvar. E nós, muitas vezes, por um pecado mortal, nos separamos de Deus. Vem um mau pensamento, lembrai-vos logo da sagrada cabeça de Nosso Senhor e meditai nos seus espinhos. Vem a tentação de lançar mão a algo alheio ou de fazer más obras com as vossas mãos. Lembrai-vos logo das mãos de Jesus Cristo, rasgadas por via desses pecados, e meditai nas suas feridas. Vem a tentação de dar passos para o mal, para o bar, para os jogos de azar, para os namoros indecentes, os teatros, cinemas, para os bailes, danças e para essas casas do inferno, onde se cometem imensos pecados. Lembrai-vos logo dos sagrados pés de Nosso Senhor, rasgados por via dessas coisas, e meditai nas suas penas. Vem a tentação, e lá sentis no vosso coração o ódio, a raiva, a vingança e o rancor. Lembrai-vos logo do Sagrado Coração de Jesus, aberto com uma lança, e meditai nas suas aflições. Lá vem a tentação de rogar pragas, de fazer as juras, de proferir as maldições e de murmurar, reclamar ou falar contra o vosso próximo, fofoca, denegrir alguém. Lembrai-vos logo da sagrada boca e língua de Nosso Senhor, cheia de fel e vinagre por via desses pecados. Lá vem a tentação da avareza ou o apego aos bens materiais e terrenos. Lembrai-vos logo da grande pobreza de Nosso Senhor, que, sendo Senhor dos céus e da terra, não teve neste mundo onde reclinar sua cabeça. Finalmente, quando vierem as tentações impuras ou outras quais tentações, lembrai-vos logo de todo o corpo de Jesus Cristo, que por ódio ao pecado e por amor de vós foi todo rasgado, crucificado e despedaçado. Então, esses são os remédios para a alma que quer fugir do pecado grave, ou das ocasiões de pecado. Todos os nossos atos devem ser dirigidos por esses pensamentos. Será que indo, frequentando essa casa, frequentando esse lugar, será uma ocasião de pecado, de escândalo para a minha alma? Será que cometendo, praticando isso, eu me salvarei? O outro remédio bom é sempre pensar, antes de fazer qualquer coisa, pensar: será que os santos agiriam assim, fariam isso? Nossa Senhora, Santíssima Virgem faria isso? O que pensaria Nosso Senhor deste ato que agora realizo? Então, tudo isso nos ajuda a levarmos uma vida mais de santidade. E queira Deus e a Santíssima Virgem que não estejamos de tal forma empedernidos, cegos, que não possamos observar mais isso. Porque o pecado causa também essa cegueira espiritual. Como vemos nas pessoas do mundo, naqueles que não são católicos, praticantes, bons católicos, vivem entregues aí a todo tipo de vício, de práticas supersticiosas, uma vida completamente mundana e pagã, e não enxergam que vivem uma vida má, que não seguem a Nosso Senhor.
são pessoas cegas, o vício da luxúria também, que é a moda hoje, né? A indecência das modas, tudo isso, né? As drogas cegam, né? As pessoas, a bebida, né? E muitos não conseguem enxergar. Nós, ao menos temos essa graça de Deus, conseguimos ao menos enxergar. A nossa consciência ainda nos acusa, né? De que é um pecado grave, que temos que sair desses vícios. Então, seguir essas inspirações da nossa consciência. Isso é a graça de Deus agindo na nossa alma, na nossa consciência. São graças extraordinárias. Então, seguir isso e rezar. Rezar muito sem cessar. Diz Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem não reza o Santo Rosário, ao menos o terço, quem não faz boas comunhões, boas confissões, jamais sairá desse estado, né, de pecado mortal. E essas graças são invisíveis, né, que nós recebemos na nossa alma, que Deus envia, né, às almas que Ele quer resgatar do pecado. São graças invisíveis, não percebemos. Porém, quando começamos a praticar, quando começamos a seguir, né, assistindo a Santa Missa, recebendo a Sagrada Comunhão, fazendo boas confissões, vamos vendo que estamos progredindo, melhorando. Já não levamos mais aquela vida, né, que anteriormente levávamos, uma vida de pecado, que conseguimos manter, né, nos manter em estado de graça. Como assim? Antes eu vivia cometendo determinados pecados graves, hoje não mais. Estou melhorando, estou progredindo e devo manter-me assim até o fim da minha vida. Portando sempre o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, a medalha milagrosa, a correntinha da nossa consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Praticando a modéstia exterior no vestir, né? E assim evitando, né, os bailes, as ocasiões de pecado, as festas mundanas, tudo isso, as conversações também no trabalho, seja lá onde for, né? E assim nós vamos progredindo. Porém, esse progresso só se dá por meio da oração e dos sacramentos. Não adianta achar que com as nossas próprias forças vamos conseguir vencer o mundo, nós mesmos e o demônio. É impossível. Esse combate só é possível com a Santíssima Virgem, com Nosso Senhor, os santos sacramentos, o ensinamento, o magistério da Igreja, tudo isso. É um conjunto de coisas que nos auxiliam a progredir na fé, na nossa caminhada. Então, rezemos, façamos boas comunhões. Hoje teremos também uma primeira comunhão, se Deus quiser. Pedir a Nosso Senhor, na nossa alma, que Ele entre e que ali habite e faça morada na nossa alma, para sempre, e que Ele fique conosco. E que essas inimizades, essa lepra espiritual, essa cegueira espiritual não tome conta de nós. Que Ele seja o nosso remédio nesse mundo de trevas. Ave Maria Puríssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.